Quais são as 5 frases que os narcisistas dizem sobre você, da qual você acredita e cai no encanto dele? Você tem que perceber que isso é uma forma de manipular a sua percepção da realidade. Se vocês quiserem saber sobre o tema de hoje, fique conosco após a vinheta. O ser humano, na maioria das vezes, ele tem uma imagem idealizada de si mesmo. Mas se a pessoa, por exemplo, conhece o seu próprio comportamento, ela sabe dos seus limites. Ela sabe aquilo que ela tem que prometer e não prometer de acordo com as possibilidades, não referente ao momento que ela vive com você. Hoje eu quero falar sobre essas 5 frases que os narcisistas dizem totalmente fora de contexto, mas que quando você precisa ele vai jogar principalmente na cara. A primeira frase que ele diz é: você está exagerando. Ou seja, ele sempre vai minimizar os sentimentos que você tem. Ele pode fazer uma brincadeira, né? E essa brincadeira, por exemplo, te magoar, e ele sempre vai falar que você é muito sensível a princípio. Você é muito dramático ou dramática, você não aceita certas brincadeiras. Mas a brincadeira do narcisista, ela é sempre fora de contexto, nunca está dentro de um momento propício para o divertimento. Ele sempre faz isso, na maioria das vezes, para desconcertar ou constranger as pessoas. Então, da mesma maneira que ele faz, e se você age de um modo totalmente reativo, ele vai dizer que a culpa é praticamente sua, porque você não tem nenhum senso de humor. A segunda frase que ele também diz, né, que eu nunca faria isso. Ele sempre fala isso, ou seja, eles têm uma visão idealizada de si mesmos, ou de si mesmo, né? E eles, na maioria das vezes, quebram as promessas que eles fazem sobre si mesmo. Ou seja, na primeira oportunidade que ele tem para te constranger, ele te constrange. Mas no momento do carinho, no momento íntimo, ele sempre vai colocar numa projeção, né, que jamais te frustrará, jamais te machucará. Mas ele sempre fala isso de acordo com o espírito do momento, mas de acordo com a possibilidade, ele sempre fará aquilo que ele nunca prometeu. Então, o costume do narcisista e do manipulador é sempre desconstruir tudo aquilo que ele fala e tudo aquilo que ele promete. Mas se vocês estão gostando do nosso tema de hoje, né, e está conosco aqui assistindo esse vídeo, por gentileza, se inscrevam no nosso canal. Se o nosso canal tem uma relevância para vocês, aperte o botão das notificações e comentem, né, de qual desses tópicos que vocês foram totalmente ludibriados pelo narcisista, porque o narcisista, na maioria das vezes, ele é um dissimulador. Ele fala aquilo que não sente, ele apenas mimetiza as emoções, mimetiza os sentimentos, mas na verdade tudo para ele se compreende numa espécie de narrativa. E o terceiro aspecto também que ele fala é muito importante, que magoa muitas pessoas, que é o seguinte: você é a razão dos meus problemas. O interessante é que todos nós temos o costume de criar problemas. O problema, na maioria das vezes, ele age mediante uma projeção que temos da realidade e como encaramos a realidade. Mas na maioria das vezes nós não sabemos encarar a realidade do jeito como ela se apresenta e terceirizamos isso, como se a culpa fosse das pessoas, porque os problemas são particulares. Todo mundo é preso dentro da sua própria idealidade, dentro da sua mente. Então, um narcisista, um manipulador, ele sempre terceiriza, né, tudo para justificar. Então ele sempre tem desculpas. Então tudo que ele faz é reativo. Por exemplo, se você me amasse, faria o que eu estou pedindo, né? Se você me amasse, realizaria os meus desejos. Se você tivesse o mínimo de atenção e apreço por mim, faria o que eu estou pedindo. Mas você vê que todo o problema do
narcisista, do manipulador, é apelativo. Porque se você não faz os charmes dele, né? As vontades dele, que são totalmente charmosas, né? E pueris, né? Pueris, eu digo de criança mesmo, sabe? Ele fica totalmente birrado, né? Então, ele vai agir de um modo totalmente violento, né? E uma pessoa isenta, né? De suas responsabilidades mesmo, como pessoa, porque após ele falar isso, ele nunca vai pedir desculpas. Ele sempre vai dizer a maneira que ele age não é culpa dele, é culpa sua, porque você não o valoriza da maneira como ele acredita que deveria ser valorizado. Então ele faz, né, esse tipo de chantagem. A quarta frase também é muito interessante, que ele fala o seguinte: eu me importo com você, né? Ou seja, nessa frase ele sempre está se utilizando para fazer de manipulação e falsidade. O interessante é que a palavra importar é porta para dentro, ou seja, para dentro do meu quarto, para dentro da minha vida, para dentro da minha interioridade, ou seja, eu abro a porta para você. Eu não apenas divido o meu problema para contigo, né? Ou então você também não só divide o seu problema para com você, mas para comigo. Então, uma comunidade, uma união se deriva da palavra importância, tá? Porque o outro, sabe, assim, faz sentido ao nosso quarto existencial, a nossa vida existencial. Então, quando a pessoa fala que se importa com você, ela tem atitudes, tá? Que realmente importam. Para elas, não é só uma questão de narrativa. Para o narcisista e o manipulador, tudo, tá? É uma questão de narrativa. Nada se baseia na realidade do dia a dia, e sim no calor do momento. E a quinta frase também, que ele diz, que apenas se diz concernente a ele, né? Que ele pensa na maioria das vezes, mas poucas vezes ele fala: eu sou especial e único. Por que que ele pensa dessa maneira? Porque tudo que ele faz é justificável. Os outros fazem porque, por exemplo, sempre joga, né, de jogo sujo, né? Tem uma maneira muito baixa, ele sempre tem tudo justificável. Então, ele sempre justifica a sua superioridade, tá? Então, o que que você pode fazer para poder, por exemplo, barrar de uma certa maneira, tá, essas mentiras? Estabeleça limites, tá? Ou seja, se você estiver conhecendo uma pessoa e uma pessoa, ela sempre tem uma dessas características, você estabeleça limites, mantenha distância, seja firme também nas suas convicções, tá bom? Pratique autocuidado e evite discussões. Ele adora discussão. Então, o que que você tem que fazer? Mostre fatos, mostre realidades e mostre as coisas como realmente são, e apenas evite e afaste. Porque quando ele vai brigar com você, ele está olhando você como um espelho, mas quando você vira as costas, ele se vê sozinho. Então, como ele se sente totalmente confrontado, ele se sente totalmente despedaçado. Mas isso pode deixar ele muito mais furioso. Mas não é uma característica sua para ele ser nervoso, é da própria natureza dele, tá? Por exemplo, que ele é um ser totalmente triste e infeliz. Então, se vocês gostaram do tema de hoje, ficaram conosco até o final desse vídeo, desculpe até repetir, né? Comentem aqui, por exemplo, no nosso canal, qual foi dessas táticas que vocês caíram no narcisista. E se vocês quiserem mais conteúdo a respeito disso, se inscrevam no nosso canal. Nós publicamos todos os nossos vídeos segundas, quartas e sextas-feiras às 20 horas. E como sempre, mais uma vez eu agradeço o carinho de vocês e até o próximo vídeo.